Eu acho que por isso também um aumento nos sofrimentos, para a gente não falar em transtornos mentais. Quanto que de tristeza é possível tu ter no dia a dia sem que isso signifique uma patologia, ou quando já é algo que é de risco. Então, o conhecimento ele é importante, a informação ela é importante, ela precisa circular para que as pessoas consigam entender que saúde mental faz parte da saúde como um todo. Porque, geralmente, nas crises, os RHs eram demitidos. E as pessoas... Era a linha de corte, era realmente custo. E na pandemia, a gente viu com toda uma situação das empresas tendo que se reorganizar e rever, porque realmente algumas tiveram impacto, tiveram que fechar, não tinha como girar. Olá! Então vamos para mais um episódio do podcast Mentes que Conectam. E nós estamos aqui, sempre lembrando, apoiando o Instituto Colo de Mãe. E lembrando a você que o nosso podcast, né, toda a intenção que a gente tem de poder colaborar com as pessoas, também tem essa intenção de contribuir com esse instituto que cuida de famílias atípicas, que vai ter toda a sua meta, está no momento ainda não teve a inauguração do seu novo prédio, a sua nova sede, mas que vai estar totalmente focada para poder fazer um bom diagnóstico, prover as pessoas, né, que são pessoas que muitas vezes não têm acesso a bons diagnósticos, né, a bom serviço, né, de diagnóstico, tampouco levam muito tempo para conseguir ter esse recurso que é fundamental para, a partir daí, ter a terapêutica, a partir daí usar os recursos que o governo disponibiliza. Então, eles vão estar disponibilizando todo esse serviço de diagnóstico e também de uma série de procedimentos terapêuticos. E vamos lá para o nosso episódio, agora começando mesmo, então, falando aqui da temática de agora. Hoje nós vamos abordar sobre um tema muito importante. O que você pensa sobre saúde mental? Como que é hoje a gente cuidar da saúde mental e, ao mesmo tempo, dar conta desse mundo volátil, dos ambientes de trabalho que tem. Hoje, o mundo que a gente vive é um mundo que tem pressa, é um mundo que exige da gente resultados. Como que é? Como que é lidar com tudo isso? E para que nós possamos estar refletindo, trocando, conversando sobre esse ponto tão importante, eu trouxe aqui duas convidadas. Eu convidei uma colega, que é alguém que eu estava com saudade, fazia tempo que a gente não conversava, e estou conhecendo uma outra colega, que trabalha em uma instituição que eu conheço e que eu tenho muito respeito. Então, vou começar apresentando a Samantha Sá. A Samantha é psicanalista, psicóloga, mestra e doutora em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. É pesquisadora de pós-doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, não, na PUC de São Paulo, né? É pós-graduada em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid. Professora dos cursos de especialização em psicoterapia psicanalítica na Fundação Universitária Mário Martins e no Instituto Ciro Martins. Foi professora adjunta do curso de psico da PUC, que foi minha colega, de 2006 a 2023. Também é diretora interdisciplinar do Instituto Proteger e autora de diversos capítulos de livros e artigos científicos. Essa é a Sá, né? Nossa colega, trocamos muito cafezinho, tomamos. Agora, realmente, assim, né, desde 2023, mas às vezes eu tenho a sensação que parece que faz mais tempo, assim, porque realmente tenho saudade das nossas trocas. E a Viviane, então, a Viviane Giron de Copelli. Hoje nós estamos numa mesa aqui de psicólogas. Hoje as mentes realmente vão se conectar aqui, né? É especialista da área de saúde mental e inovação em fatores psicossociais no Departamento Regional do SESI do Rio Grande do Sul. Depois, Viviane, tu apresenta também o SESI para a gente aqui. É psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva e desenvolvimento humano, marketing estratégico. Tem mestrado em gestão estratégica e experiência de mais de 20 anos em psicologia organizacional e clínica. E também é uma docente universitária.
Vocês viram aqui que, né, currículo não falta nessa mesa. E, pessoal, só antes de começar, vale aquela lembrança de que você olha o tema que nós estamos conversando. Então, já pega, já compartilha. Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilha com as pessoas, porque eu acho que é um tema que hoje é um tema de saúde pública, né? A gente poderia dizer assim. Gurias, eu sempre faço essa apresentação, mas eu acho que o mais legal também é, nesse momento, vocês contarem um pouco de quem são vocês, né? Quem são essas duas mulheres que estão aqui comigo, como é que vocês chegaram nessa área, a motivação por essa área, falar um pouquinho para depois a gente entrar realmente no momento quente aqui do nosso assunto. Quem está com vocês? Bom, posso iniciar. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Também estava morrendo de saudade, já que nossa parceria na PUC, enfim, tantas trocas. E falando um pouquinho da minha trajetória, assim, da minha caminhada, né? Então, sou filha da PUC, me formei lá, enfim, fiz o mestrado e o doutorado e trabalhando com essas questões de violência, né? E principalmente com comportamento suicida, com a professora Blanca Verlang. Iniciei minha docência no interior, depois vim para a PUC, mas também fiz a minha formação em psicanálise, né? Então, mantive o consultório desde então, enfim, e aí tivemos a pandemia e como, né, acho que várias pessoas, assim, me deu uma sacudida, e aí eu preciso dizer que eu fiz um planejamento de carreira com a Jaque, né, busquei a colega e amiga para pensar, né, no que fazer, enfim, e por onde ir, né, descobrir um pouco mais as minhas potencialidades e como é que eu poderia desenvolvê-las, né? E aí deixei a graduação, mas não a docência, né? Então sigo em outros cursos, com consultório, grupos de estudos, enfim. E venho agora também no meu pós-doutorado trabalhando com a temática da saúde mental, da depressão, né? Das questões do suicídio, enfim, num viés psicanalítico. Então, acho que por hora é com grupos de estudos, né, que ficaram online. Então, essa também foi uma possibilidade, né, a partir da pandemia, que a gente teve que se adaptar às tecnologias, enfim. Acho que os podcasts vêm muito daí também, né? E se reinventar, né? Se reinventar. Mas é a coisa boa, e essas são as trocas, né? E realmente me sinto muito feliz de poder ter tido a confiança de olhar junto contigo, te instigar para que tu pudesse ver novas perspectivas aí na carreira, né? Coisa boa. Mas, Viviane, dá prazer, porque a Viviane eu estou conhecendo agora, né? Assim, nós estamos nos conhecendo juntas, uma pessoa extremamente gentil, porque eu queria muito, né, que alguém, algum profissional desta área lá do SESI estivesse aqui conosco, porque eu tenho inúmeros, por eu ser consultora, tá, atuando dentro das empresas, são inúmeras as organizações que contam com o serviço do SESI e que têm tido realmente com vocês uma parceria muito grande nesse sentido de fomentar dentro dos ambientes saúde mental, né? Então, obrigada mesmo, Viviane. Eu que agradeço, já que é um prazer estar aqui conhecendo vocês. E, assim, eu sou de Caxias do Sul, né? Moro lá há muito tempo, fiz minha faculdade lá de psicologia. E, assim, eu sou do tempo que a gente, assim, tinha como sonho ter um psicólogo para atender, né? Com psicoterapia dentro das empresas. Então, ao longo dessa minha trajetória profissional, eu fui para a docência, para a clínica, para a psicologia organizacional. E em torno de 5 anos atrás, então eu entrei no SESI como técnica, né, como analista de relações humanas, para justamente fazer aquilo que eu imaginava lá, né, no passado um pouquinho mais distante. E me encantou, assim, né, porque realmente, assim, a gente olhar para os fatores de risco de proteção psicossocial, né, dentro do ambiente de trabalho, é algo que hoje, né, as empresas estão precisando fazer e estão sensibilizadas e maduras para tal, né. E, assim, a gente até conversava um pouquinho antes de nós começarmos aqui sobre algumas experiências, né, nessa época. E assim, é muito gratificante a gente ver, né, o quanto que muitas vezes uma palavra de um profissional, né, pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Então, aquela perspectiva de uma psicoterapia um pouco mais acessível a todos, né, e que ela faça a diferença na vida das pessoas,
podendo ser vista hoje na nossa realidade, né? E o SESI tem muito essa questão, assim, de levar para dentro das organizações, né? Ter o trabalhador como foco, né, das intervenções, e tanto a nível primário como secundário, enfim, mas buscando, né, sensibilizar as empresas e as pessoas para esse tema que é tão importante, né? Para quem não conhece, o SESI é uma instituição do Sistema S. Isso. Tu falar um pouquinho, apresentar o SESI também. Eu vou aqui, enquanto isso eu vou buscando aqui uma pesquisa que eu quero começar a nossa conversa trazendo um dado aqui para vocês. Tá, o SESI, então, né, ele faz parte da Fiergs, e aqui em Porto Alegre nós temos o departamento regional, onde nós temos, então, a parte mais estratégica, né, dessa área da saúde mental. Então, é uma área de negócios, e ela, então, é a área responsável por construir, então, todos os programas que a gente tem, né, treinar os técnicos, enfim, dar todo o subsídio para os nossos técnicos atuarem em todo o estado. Então, a gente tem crescido muito em função dessa, né, acesso que estamos tendo dentro das empresas, pelo reconhecimento do trabalho que tem sido feito. Então, nós temos nas nossas equipes o psicólogo, o assistente social, e a gente trabalha, né, com o acolhimento, com o atendimento psicológico, com os treinamentos, né? Então, tanto levando, né, essa questão mais de orientação, quanto essa questão mesmo de dar suporte já para pessoas que já estejam com maior sofrimento. Eu estou já há algum tempo venho falando aqui da minha vontade de poder abordar algumas temáticas que eu penso que são necessárias, porque eu sou palestrante, eu sou consultora em organizações, então transito bastante em vários cenários, e a gente tem visto muito das pessoas estarem mencionando que mais pessoas com afastamento e com afastamento em função de situações de depressão, em situações de burnout, em situações realmente de crises, de ansiedade. Então, isso tem sido bem recorrente. A gente também vê isso nos dados, nas pesquisas, mostrando que hoje o Brasil ocupa uma das posições bastante grande, né, bastante alta, um dos primeiros no ranking, em termos de também depressão e ansiedade. Agora, nós estamos gravando hoje, porque vocês podem assistir todos os episódios, né, a qualquer momento, porque eles ficam gravados na plataforma do YouTube, mas nós estamos gravando em setembro. E em setembro tem o mês, os meses têm Outubro Rosa, o Novembro Azul, e nós temos em setembro, o Setembro Amarelo, que é um momento, então, da gente poder trazer uma reflexão para a sociedade em relação a uma temática que é bastante importante, que é o risco do suicídio. E eu, quando eu estava gravando aqui na websérie, eu convidei o Léo Fará, que é uma pessoa muito querida. Ele trabalha muito com catástrofes e é bombeiro de formação. Então, hoje ele tem a instituição dele, a ONG dele, que é uma ONG também para trabalhar com situações de catástrofe. E o Léo, ele tem um dos livros que ele escreveu, que é O Dia que Não Terminou. Porque na experiência como bombeiro, ele viveu muito essa situação de ligações de pessoas querendo, né, realmente, né, acabar, né, com a sua vida, querendo atentar em relação à sua vida. E aí eu acho que é uma temática que a gente precisa conversar, né? Eu acho que a gente precisa esclarecer aqui com as pessoas, né, qual é a função dessa campanha, os benefícios, os riscos, e nada melhor do que eu estar com vocês. Um outro dado que me preocupou muito, que foi isso que eu estava buscando aqui, é que saiu agora uma reportagem no jornal nosso aqui do Rio Grande do Sul, que o Brasil registra, em média, 31 internações ao dia por tentativa de suicídio. E o Rio Grande do Sul teve um aumento acima dos 30%. Então, o total nacional de 2023 representa uma elevação de mais de 25% em relação aos casos registrados em 2014. Então, gurias, eu queria muito ouvir de vocês, e aí eu trazendo das experiências de vocês, da formação de vocês. Samantha, tu tens falado muito, tem sido chamada nos meios de comunicação e nas empresas também
tu, né, Viviane, trabalhando, né, junto ao SESI com toda a tua bagagem, que tu tem essa experiência que tu carrega contigo desde da tua início da formação, como estava mencionando aqui. Como é que vocês estão vendo isso, gurias? Né, para a gente poder debater esse tema aqui. É um tema fundamental, né, Jaque? Porque, na verdade, a campanha do Setembro Amarelo aqui, né, ela foi idealizada pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Eles idealizaram em 2014 e em 2015 iniciou a campanha. E qual é a intenção? Porque o suicídio ainda é um tabu, né? O comportamento suicida, enfim, as pessoas têm muito receio em abordar, mas a gente sabe, até pelas nossas formações e pelos trabalhos que nós temos, que a informação é fundamental, né? Para que as pessoas não só possam saber dos fatores de risco, e aí tu trouxeste uma questão que é muito importante, né? Porque no mundo os índices de suicídio têm diminuído. E nas Américas tem aumentado, principalmente aqui no Brasil. Então, esse dado do Brasil como um dos países mais ansiosos e com os maiores índices de depressão, isso se agravou muito pós-pandemia. Agora a gente está podendo ter esses dados, que durante a pandemia nós não tínhamos. E o mais assustador é que os índices têm aumentado entre jovens de 15 a 29 anos. Então, como é importante se poder falar sobre o assunto, por óbvio, não só em setembro, mas ter um mês dedicado à causa é importante para dar visibilidade, principalmente nos meios de acesso que a população tem. Então, não são só as informações, sendo que, entrando nesses índices, e tu vai poder nos trazer isso também no caso concreto, mas assim, quais são os maiores transtornos mentais, vamos dizer assim, associados ao comportamento suicida, e isso é dado da Organização Mundial da Saúde, é a depressão em primeiro lugar, a bipolaridade, seguido das dependências químicas. Né? E em torno de 97%, 98% das pessoas que vêm a consumar o suicídio têm algum transtorno mental. Então, se a gente fala em prevenção, é ter esse olhar nas instituições, na família, claro que nosso meio social também, né? Mas uma capacitação das pessoas, dos gestores, e não só dos gestores, eu penso que da comunidade como um todo, para poder prestar atenção e saber quais são os fatores, tanto de risco quanto protetores. E ter em mente o número do CVV, né? Que é o 188. Então, a ligação é gratuita, 24 horas por dia vai ter um voluntário para atender, para escutar. Eu falava antes, né? Eu acho o lema do CVV muito feliz, que é falar é a melhor solução. E não ter que guardar ou omitir, né? Ou ficar em torno dessa coisa incerta e não sabida. E eu estava me lembrando, Viviane, da nossa conversa dos bastidores, né? Porque sempre no cafezinho tem que começar a gravar, vai estar ali para a gente gravar o momento do cafezinho. A gente falava sobre isso e tu estava relatando, inclusive, uma experiência, né? De uma preparação, de uma liderança que identificou, né? Deixa tu contar, né? A gente tem, né, na gerência de saúde mental, algumas estratégias, né, alguns serviços, dentre eles o desenvolvimento de lideranças, que é com foco na saúde mental, justamente para preparar as lideranças no sentido de identificar indícios, né? Porque a pessoa que comete um suicídio, muitas vezes ela está em sofrimento por inúmeras causas, né? Muitas vezes por uma questão aí de um transtorno mental, mas por inúmeras causas. E hoje nós não temos mais aquele indivíduo que é um perfil único de risco, né? Então, nós temos jovens, nós temos idosos, nós temos indígenas, nós temos, né, pessoas de qualquer idade. Todos nós estamos suscetíveis, né? Inclusive, tem pesquisas que dizem que numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. Né? Então, olhar para isso é importante. E o líder, muitas vezes, identifica alguns indícios que a família nega ou que a família não consegue nem se dar conta pela rotina, pela correria do dia a dia, né? Então, eu comentava com a Jaque sobre uma situação que um líder encaminhou uma funcionária para um atendimento psicológico, né? Prestado dentro da empresa
Na época eu era ainda técnica que fazia esse atendimento. E essa pessoa chegou muito chateada, muito assim, indignada, porque não pôde entrar no trabalho. O gestor dela disse que ela só poderia entrar depois de conversar comigo. E aí, assim, ela sentou, enfim, né, foi bastante resistente e trouxe uma situação de que ela estava realmente, assim, com um indício muito forte de depressão, em função de questão de doença familiar, e que ela realmente estava planejando se matar. Então, dentro de uma organização onde se tem um atendimento psicológico, onde se tem desenvolvimento de lideranças, né, a gente tem aí já um fluxo para encaminhamento dessa pessoa. E eu comentava com a Jaque que depois essa pessoa foi para atendimento, não foi internada, né, conseguiu contornar a situação com tratamento e acompanhamento. E ela me mandou uma mensagem uns dias, né, um pouquinho antes do Natal, me agradecendo, dizendo que tinha sido toda a diferença que tinha acontecido na vida dela, assim, né? Que ela se dava conta naquele momento o quanto que foi importante. Então, é isso, né? Muitas vezes esse apoio, esse olhar vem de um colega, né? Então, também a gente trabalha nesse sentido, de ter pessoas que tenham esse olhar. Esse colega mudou de comportamento, ele tem tido, né, algumas atitudes diferentes. E a liderança, né? E as pessoas levam esse conhecimento para suas casas, né? Olhar para os filhos de uma forma diferente, olhar para as pessoas com quem elas convivem de uma forma diferente. Com esse olhar, assim, a pessoa está bem, ela não está bem, né? Olhando para a saúde mental, efetivamente, né? Eu sempre brinco, tem um cliente meu que ele brinca comigo que ele diz assim, Jaque, a minha filha e a minha mulher querem te conhecer. Porque desde que eu fiz o trabalho, né, de desenvolvimento, e olha que interessante, né, o trabalho de desenvolvimento em relação à sua trajetória profissional, em relação à sua carreira. Mas ele pôde se olhar, porque um princípio fundamental é o autoconhecimento. E no momento que ele começou a se olhar, ele disse assim, eu me transformei, inclusive, no melhor pai. O poder revisitar, né, os meus papéis me permitiu que eu pudesse ser também um melhor pai, conversar melhor em casa. E aí eu acho que, né, tu traz esse ponto, né, Viviane? Hoje pela manhã, antes de vir aqui gravar com vocês, eu estava num ambiente que tinham pessoas de, acho que umas 6, 7 empresas de pequeno e médio porte. Então, somando ali, né, eu perguntei quantos funcionários tem em cada uma das empresas, tal, as pessoas davam em torno de 1.000 funcionários, né, porque são... E aí eu disse, bom, se a gente pensar 1.000 funcionários, cada um desses funcionários tem ou uma esposa, filho, ou tem mãe, pai, tem alguém. Eu disse assim, mas vamos fazer uma conta por baixo. Cada pessoa tem uma pessoa na sua família. Nós estamos falando de um pouco de 2.000 pessoas. Então, o poder social que as empresas têm, o papel social que as empresas têm, ele é fantástico. A gente disseminar essa consciência dentro das organizações, a gente poder estar treinando, habilitando as pessoas num ambiente, isso é cascatear. É realmente a gente poder estar levando adiante, né, essa temática. E gurias, assim, e dentro disso, assim, vocês, acho que tu trouxe, né, Samantha, uma série de dados, e também podendo ver contigo, Viviane, né, ok, tem a pandemia, né, e a pandemia trouxe a situação do isolamento. Mas o que mais, assim, tem sido né, quando a gente olha, assim, para os motivos, né, o que está acontecendo nesses tempos do que nós estamos vivendo? Porque senão a gente põe tudo na conta da pandemia, eu acho que fica um chapéu muito grande. O que por trás da pandemia aconteceu que emergiram tantas dores? Claro, isso está super correto, né, Jaque? Porque a pandemia agravou algumas coisas, mas ela não foi a causa, né? Até porque existiam situações que o isolamento, o distanciamento social acabaram, eu brinco assim, né? Se abriu a caixa de Pandora, mas a gente não pode esquecer que no final, e que ficou lá guardadinha, está a esperança, né? Mas, enfim, eu acho que tem vários fatores, né? Desde a questão da família, do olhar, e o quanto hoje se busca esse olhar externo, e muitas vezes porque não houve antes, né? E muito ligado ao mundo do trabalho corporativo, e por que também a empresa é tão importante, agora a Viviane também falando,
porque muitas pessoas passam a maior parte do seu tempo no trabalho. E também tem as pressões que são sociais, que são da nossa cultura, o que, olha como tudo está interligado, porque hoje também os pais são multitarefas, estão, né, tendo que entregar, tendo que ir atrás, crianças muitas vezes com agenda de adulto, mas que não tem o brincar, que não tem esse convívio mais tranquilo, porque os pais estão enlouquecidos, tendo que entregar, tendo que bater meta, e tá tudo muito competitivo, muito imediatista. Então, o que acontece? Há uma pressão externa muito grande, um esvaziamento interno, eu diria. Muitas faltas, e que as pessoas vão num automático e não param para se olhar, para se cuidar, para ter aqueles momentos, né? Como eu digo, de recarregar as baterias, de poder olhar para quem convive, para outras questões. Parece que quando se fala, né, naquilo, saúde, família, trabalho, né, para um equilíbrio, o trabalho botou a balança, né, tá pesando e o resto tá pagando. Então, eu acho que por isso também um aumento nos sofrimentos, para a gente não falar em transtornos mentais, mas o quanto as pessoas só vão se dar conta que algo não está bem quando já não está, quando está péssimo, vamos dizer assim. Né? Porque o resto a gente dribla, a gente vai levando, mas é uma panela. Uma metáfora que eu uso bastante até com os meus pacientes, né? Uma panela de pressão sem a válvula. Então, aquilo vai fervendo, daqui a pouco explode. Aí vem num burnout, numa depressão, num transtorno de ansiedade. E muitas vezes culminando, que, né, também dentro desse tema, no comportamento suicida. Ou seja, mas assim, quanto tempo se podia ter prestado atenção em outras coisas, e aí tu traz, né, já que o olhar para si, e eu fico pensando em termos até de desenvolvimento, né, para que a gente possa se olhar, nós precisamos ter sido olhados por alguém lá no início. Sim, esse eu acho que é um grande ponto, né? E eu acho que aí está a questão da família, para que a gente possa se olhar e também enxergar o outro como um outro, e não como uma extensão nossa. Né? E esse é um ponto, assim, né? Mas eu quero ouvir a Viviane, mas às vezes eu fico com uma sensação de que tem alguns temas que parece que saíram da pauta. Por exemplo, a questão da psicologia da família. Porque quando a gente fica falando, o trabalho, tá, mas e onde é que tá a família, sabe? Assim, né? Onde é que estão, né? Onde é que tá? E quando eu tô falando em família, eu não tô falando num padrão de família. Eu estou falando o contexto familiar. O contexto, me lembro do Winnicott, né? Gurias, aqui a gente pode falar. Desculpem aí vocês. O ambiente. Desculpem quem não é da psicologia, mas nós estamos aqui agora, né, no momento aqui no chá das 5 aqui das psi, que é realmente do quanto é importante a base da confiança, né? Do aconchego, do apego. E hoje, assim, eu disse, em que espaços esses temas estão sendo falados? E o outro é a dependência química, que eu também queria muito ouvir, se no começo isso está chegando lá para vocês no SESI. Mas, Viviane, o que chega para vocês que estão acompanhando, né, as instituições? Porque vocês fazem pesquisas, né, das situações dos fatores psicossociais. Fatores de risco, fatores de proteção, né? Então, olhar para dentro do ambiente de trabalho, tentando identificar quais são os fatores de risco desse ambiente. Né? Quais são os fatores que estão mais sob a responsabilidade da empresa, da liderança, do próprio indivíduo, né? Porque muitas vezes ele tem questões familiares, ele tem questões desenvolvimentais, de personalidade, que são de vulnerabilidade, né? E olhar principalmente para os fatores de proteção, né? Então, muitas vezes, até por essa, talvez, defasagem que se tem hoje, desse convívio familiar, desse olhar mais atento para algumas questões, isso termina sendo até direcionado para a própria organização, né? A própria liderança hoje termina assumindo um pouco dessa, digamos... Paternidade, maternidade. Isso aí, termina fazendo um pouco da maternagem, né? Das suas equipes. Não é por nada que os líderes também se sentem
sobrecarregados, Sim. né? E tem surgido, sim, os nossos maiores indicadores aí em atendimento psicológico é a ansiedade, a depressão, são as questões, né, de dependência, também em jogos, né, tá muito forte isso. E essa coisa, assim, me parece muito relacionada a uma necessidade de gratificações imediatas, né? O jogo, ele propicia isso, né? Então, tanto um vício em drogas, quanto nessa questão de jogos e própria internet, tem isso, né? Que as pessoas se sentem dentro de um processo de gratificação muito rápida. Então, são assuntos que chegam e que, a partir de uma pesquisa que se faz a partir do nosso Centro de Inovação em Fatores Psicossociais, se desenvolve, então, outras formas de abordar, né, essas temáticas. E vai se levando, então, para as empresas, maneiras de se disseminar o conhecimento, porque a educação ela é muito importante, né? As pessoas entenderem que o que diferencia o patológico, né, do funcionamento cotidiano é o quanto que, né, muitas vezes tu te insere naquele consumo ou naquele hábito, né, o quanto que de tristeza é possível tu ter no dia a dia sem que isso signifique uma patologia, ou quando já é algo que é de risco. Então, o conhecimento ele é importante, a informação ela é importante, e ela precisa circular para que as pessoas consigam entender que saúde mental faz parte da saúde como um todo, né? Não existe saúde sem saúde mental, né? E muitas vezes a gente está buscando a saúde aonde? Na alimentação, no exercício, e a cabeça, né? Onde está a cabeça? Né? Então, essas questões que hoje eu acho que a gente também tem mais abertura, né? A pandemia, eu digo que ela deixou uma herança, talvez a herança que nos resta valorizar é a questão de que hoje se fala sobre saúde mental de uma maneira muito mais tranquila, né? Sim. Se tem menos tabu. Então, isso é importante, né? Assim, até mesmo dentro das empresas, as pessoas estarem falando o que fazer para se sentir melhor em termos emocionais é uma coisa que, se a gente for parar para olhar ao longo da história ali, né, toda aquela questão de como se desenvolveu, né, o trabalho dentro das organizações a partir da Revolução Industrial, a gente vê que a gente deu um passo bem importante agora, né? Porque agora o ser humano está sendo visto na sua integralidade, né? Sim. Ele é um pai de família, ele é um indivíduo, né? Ele é um filho e ele é um trabalhador. E é bem importante isso que tu traz, assim, do quanto que esse é o lado, porque tem todo o lado da dor, né, mas talvez assim, o lado positivo foi porque realmente houve um crescimento de contratação de psicólogos e o RH, porque geralmente nas crises os RHs eram demitidos e as pessoas era a linha de corte, era realmente custo. E na pandemia a gente viu com toda uma situação das empresas tendo que se reorganizar e rever, porque realmente algumas tiveram um impacto, tiveram que fechar, não tinha como girar. Mas teve uma situação de buscar proteção da área de recursos humanos pela situação de poder dar apoio às pessoas e por dois motivos. Então, como é que eu apoio e como é que eu consigo garantir o engajamento? E quando eu vejo esse dado, né, achei super importante isso, porque sempre se fala do Brasil, e esse teu dado que tu traz aqui, né, Samantha, de que no mundo há uma baixa e nas Américas a gente tem um incremento. Nós precisamos perguntar o porquê. Né? Uma das hipóteses que me vem é que a gente aqui tem a cultura do deixar assim. Nós não temos a cultura da prevenção. Eu acho só, desculpa te interromper, né, Jaque, mas porque falamos da pandemia e acho que aqui no Rio Grande do Sul, agora, com todo o advento das enchentes, o quanto foi, perdão da uma palavra, um tapa na cara que não existem políticas públicas, né, que pensem em saúde mental até para situações de crise. Então, se pedia desesperadamente, claro, voluntários para tudo, mas inclusive na área da saúde mental. Acontece que, para trabalhar numa situação de urgência e emergência, né, como foi as enchentes, não é qualquer psicólogo, não basta, eu sou formada em psicologia, eu vou para lá. Não, também tem toda uma questão de um preparo, de um treinamento. Perfeito. Então, né? Eu fui quando começou a chamada, eu disse assim, eu sou voluntária, mas não para atendimento. Claro.
porque eu não tenho a formação do atendimento. Exato. A minha formação é nesse sentido de poder trabalhar as pessoas em relação à sua autorresponsabilidade, em relação à sua trajetória profissional. Claro que a gente aborda questões psíquicas, mas é diferente de situação de trauma. Tá? Então, eu fui buscar supervisão, fui buscar estudar, mas mesmo assim, eu fui ajudar no trabalho braçal. Por exemplo, lá no Instituto Colo de Mãe, eu não atuo eu atuo na área organizacional. Eu vou apoiar na área da estruturação. Hoje eu sou consultora na área organizacional do Instituto Colo de Mãe. Em nenhum momento, porque esse é o ponto que a gente precisa entender no Brasil. Tu precisa estudar, a gente precisa de especialização, né? E eu acho que precisa realmente a gente ter a atenção um pouco maior que não é bobagem tudo isso, né? Então, acho que eu acho super bacana isso que tu traz, né, Viviane, no sentido de que o lado bom foi jogar luz nas questões de saúde mental. E é muito interessante, porque o que a gente vê a dor, a gastrite, ela é aceita. Então, muitas vezes a gente vai olhar, por que as pessoas estão afastadas? Porque elas estão com gastrite, elas estão infartando, elas estão doenças que são doenças psicossomáticas. E esses indicadores estão lá há bastante tempo. Quando a gente vai olhar os índices de afastamento, faz bastante tempo. Porque a doença do corpo, as pessoas não têm vergonha. Agora, a doença psíquica ainda tem os tabus, está melhorando, mas ainda temos muito pela frente. E vejo muitas pessoas, até por pacientes, enfim, né, que vão prorrogando qualquer tipo de afastamento ou mesmo de poder conversar com colegas no trabalho que fazem uma terapia porque tem medo de serem estigmatizados ou assim, bom, mas aí eu posso ser demitido, porque, né? E é bem isso, né? Agora, se tiver uma gastrite, um infarto, tá tudo certo, porque daqui a pouco volta para trabalhar. Isso não é corpo mole, né? Porque se a pessoa pede, é fraca, a pessoa é frouxa, a pessoa, né? E aí a gente vai com todas as nossas terminologias, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem essas expressões. E aí tu vê, tu disse, né? A gente tem que pensar por que nas Américas e por que aqui no Rio Grande do Sul. Até porque o Rio Grande do Sul sempre teve no ranking dos maiores índices de depressão e suicídio do país. E Porto Alegre é uma das capitais brasileiras com os maiores índices. Então, agora, quando tu diz, nós aqui gaúchos, pois é, nós aqui gaúchos, né? O quanto há uma cultura do preconceito, do mimimi, do segura, né? Tem que ser faca na bota, tu tem que e desmerecer essas questões como se fossem fraquezas, né? Sim. Gurias, vocês estão inovando aqui o momento, eu vou buscando coisas novas sempre pro programa, e eu estou fazendo uma interação, até para realmente convidar as pessoas para participarem, para construírem, porque uma vez que a chamada é Mentes que Conectam, e a gente está falando de conexão, a gente precisa ser coerente com o propósito. Então, precisamos chamar as pessoas para participar junto. E eu abri pelo Instagram, né? O meu Instagram, eu tô como Mânica Jaqueline, mas se botar Jaqueline Mani também vai aparecer o meu Insta lá. E aí, aqui também aparece, né? De tempos em tempos aparece o arroba aqui. E aí eu abri uma caixinha de algumas pessoas que elas queriam saber de vocês, perguntas que elas queriam de vocês. E um dos pontos, e eu acho que tem bem a ver com o que a gente está conversando, que é uma insegurança que existe hoje em relação a cobrar resultados. Porque nós vivemos num mundo que tem pressa, nós vivemos num mundo que precisa performar. Tu tem uma empresa, tu tem que ter resultado. Quando a gente pega os atletas, né? Atleta de alta performance, ele sente dor, ele lida com estresse. Então, nesse mundo que a gente vive, que é um mundo que vem, né, como tu mencionou, que vem desde lá da Revolução Industrial, que vem se reformulando e numa pressa e numa intensidade forte, a gente precisa estar atento aos resultados. E esse tem sido um problema bem grande. O que eu percebo? Líderes, em alguns momentos, dizendo assim, eu não posso cobrar. Porque se eu cobrar, eu não estou fazendo uma liderança humanizada. E então os líderes estão perdidos em relação a como lidar com a situação da cobrança. E aí
trazendo, né, para ti, assim, que circula nesse ambiente, o que as pessoas têm trazido na pesquisa em relação a essa exigência de performance. E nessa, Samantha, tu, pelo teu entendimento em relação a esse papel. Eu achei super interessante quando a Viviane traz isso. Às vezes as pessoas cobram das empresas a postura de pai e mãe, né? E hoje, assim como eu acho que os pais e as mães também estão em dúvida de como é que lidam com essa situação da exigência, da limite, eu penso que as empresas também estão vivendo esse dilema. Como é que vocês estão vendo isso? Tem questões culturais, né? A gente sai de uma mudança cultural, me parece, assim, daquele líder que era mais distante, que ele tem que ter um papel estritamente profissional, por um líder hoje que ele tem que conhecer seu subordinado, que ele tem que saber se comunicar, que ele pode cobrar sim, mas ele vai ter que cobrar de uma determinada maneira, que ele tem que promover segurança psicológica, né? Que ele tem que estar disponível muitas vezes para escutar que seu trabalhador não está bem, nem que seja para acolher. Né? Então, como fazer isso que muitas vezes a gente não aprende lá na faculdade, a gente não aprende na formação e muitas vezes não aprendeu ao longo da sua carreira profissional, né? Porque é uma demanda nova. E as novas gerações, né? A gente hoje tem 5 gerações dentro do ambiente de trabalho. Então, são pessoas que passaram por vivências muito distintas, né? Então, hoje a gurizada, eles querem falar, ser ouvidos, né? Mas talvez lá, geração X... né? Não, somatize mais, né? Reclame mais, né? Então, assim, essa necessidade desse líder estar capacitado para fazer uma abordagem singular com cada um dos trabalhadores exige muito. Não tem uma fórmula pronta, não tem uma receita. E isso envolve aí essas pessoas serem capacitadas e se exercitarem em novas abordagens, né? E é sair talvez daquele padrão que se tinha em relação a algumas, assim, abordagens de liderança para se experimentar, né? E que não vai ser única, né? Ela vai ter que ser singular. Para cada trabalhador é uma forma. Tem aquele que gosta de falar, tem aquele que não gosta, mas tem a forma como tu vai abordar essa pessoa que pode ser orientada, que pode ser, de alguma forma, desenvolvida, né? Através de treinamentos, através de, né, enfim, de orientação, principalmente para as lideranças. Eu falo em liderança porque elas terminam, né, de alguma forma, levando muito do modelo que os demais vão incorporar, né? Se tu tens uma liderança mais próxima, que aborda de maneira mais humanizada, isso também passa para a equipe uma mensagem de que, enquanto colega, eu preciso saber falar para o colega que ele não fez algo que eu precisava que precisava que ele tivesse feito, ou que eu posso olhar para o meu colega e dizer assim, tu não está bem hoje, né? Posso fazer alguma coisa por ti? Quem sabe deixa que eu faço isso, vai tomar um café, né? São coisas simples, muitas vezes. Saúde mental, a gente vê que dentro das organizações pode ser muito simples, né? Porque é aquele cuidado que muitas vezes a gente quer receber e muitas vezes nem sabe expressar como, né? E a gente só sabe que é bom quando recebe, né? Sim, como é bom quando a gente é percebido, né? Sabe que uma vez eu tive um aluno e que ele fez mobilidade acadêmica. E aí, quando ele foi fazer esse intercâmbio, ele fez um trabalho de entregar panfletos no país que ele estava. E ele voltou e ele disse, prof, uma das coisas mais dolorosas que eu tive. Porque não foi pelo trabalho duro, foi porque quando eu fiz esse trabalho, eu senti a pior das sensações. Eu me senti invisível. As pessoas passavam por mim, as pessoas não me enxergavam na rua. E aquilo me tocou tanto quando esse aluno disse, porque realmente, hoje, em várias situações, as pessoas estão invisíveis. O líder não enxerga. Eu dou aula e a gente tem o dispositivo de fazer chamada pelo QR Code. Tá? É uma facilidade. Não precisa ficar chamando, né? A chamada é um momento que tu perde. Mas quando eu faço a chamada, eu tenho o nome do aluno. E eu olho para saber quem é aquele aluno. E é muito impressionante como recorrentemente as pessoas me dizem, tu lembra meu nome? E é algo tão simples lembrar do nome das pessoas. E quando tu estava falando, né, Samantha, de que a gente descortinou algumas situações, eu estava lembrando de uma pesquisa que apontou bem no início da pandemia, que era a epidemia da solidão. E ela trazia que, na verdade, as pessoas já se sentiam sós antes.
e que na pandemia a gente não saiu do 0 para os 60. Já tinha uma sensação ali. E que, claro, que evidencia quando tu está no momento que tu precisa e tu não tem para quem recorrer, né? Ou tu não te sente à vontade, ou que tu não sabe pedir. Então, nossa, o quanto é importante esse trabalho, né? Assim, essa prática que vocês estão fazendo. Indiretamente, eu acho que eu acredito que eu faço também, né? Não estou no tema especificamente, mas quando eu estou convidando as pessoas para a autorresponsabilidade, é um momento de poder pensar, né? O que eu faço por mim, qual é meu grau de consciência, como que eu peço ajuda, como que eu me coloco, ocupo espaço. E então, acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? Eu não sei se tu ia falar, Samantha, uma hora que eu me empolguei aqui, né? Não, eu fiquei pensando, até pelo que a Viviane trouxe, porque assim, quando tu começou a falar, eu pensei... a primeira coisa que me veio na cabeça, né, é que hoje parece não existir mais hierarquia. E eu acho que a hierarquia é fundamental. Só que a gente não aprende, né? Não tem aula na faculdade que vá nos ensinar, nem formação. Eu acho que isso vem de casa, mais uma vez. E hoje eu acho que isso é algo que falta, e muitas vezes os líderes se vão cobrar, mesmo que de uma maneira humanizada, enfim, parece que são ditadores, porque falta essa lei anterior. E aí eu fico pensando até... na fase da adolescência, que o adolescente, né, simbolicamente precisa matar os pais para poder, né, ou seja, rejeitar tudo aquilo, para poder se experimentar, mas com um detalhe que é fundamental, porque senão não vai dar certo. Sabendo que se der ruim, ele tem para onde recorrer. Então, ele tem este ambiente, né, diria o Winnicott, suficientemente bom, e os pais que lutem, né, para saber... lidar com isso. Lidar o quanto vai, mas assim, ainda manter o limite, então, permissões dentro do que é adequado para cada faixa etária e proibições, é fundamental. Então, quando tu fala em 5 gerações, é um baita conflito de gerações, porque... Pensa aí, pelo menos 5 décadas. Uhum. E aí, imagina um jovem com 20 e um gestor com 60. Uhum. Esse gestor de 60 vem de uma cultura, de uma sociedade onde talvez até fosse um extremo. Mas agora nós estamos no laissez-faire, solto. E quando tu faz, já que essa questão da chamada, né, pelo QR Code, eu fico pensando... Não sei se eu estou correta, mas cheguei a pegar isso na universidade, é para agilizar o processo. Então, e é isso que a gente faz hoje, né? Vamos agilizar o processo. Time is money, né? Então, estamos perdendo tempo. E aí tu traz esse ponto que eu acho fundamental, até porque eu sou muito visual e auditiva. Então, pelo QR Code, eu não ia saber o nome de nenhum aluno. Eu saberia os rostinhos. Mas o quanto isso... também distancia. E as pessoas, o quanto se critica, o sistema de saúde muitas vezes, né? Num hospital, a pessoa é um prontuário, é um número, não tem nome. E aí, bom, nós estamos vindo desde a faculdade, daqui a pouco no colégio também, já vai ter um QR Code, já vai ter uma catraca, e o professor dos pequenininhos não vai saber o nome dos seus alunos? Não sei. Então, sim, o quanto, eu fiquei pensando, né, do Bauman, né, a modernidade líquida, e mais atual do que nunca, Byung-Chul Han, com a sociedade do cansaço. É isso, né? É tudo para ontem. São números, a gente falava antes, métricas e não pessoas, né, personificadas. Aquela pessoa com aquele nome que... Então, é difícil. E o quanto que é importante que a gente possa fazer exatamente isso. Porque, por exemplo, tá, beleza, a chamada é uma atividade bastante operacional, repetitiva, não é uma atividade inteligente, assim, né? Então, então é uma perda de tempo. Então vai fazer uma atividade para tu saber o nome dos alunos diferente. Mas também tu tem que ver, tem o conteúdo, mas eu tenho que achar alguma forma de poder, de alguma forma, reconhecer o indivíduo. E se tem uma coisa que é preciosa, é o nome das pessoas. É eu poder entender. É a tua identidade, começa, né, por ti. Então, são pontos, e acho bem interessante isso que tu fala, que há uma confusão nessa, que é a confusão entre o que é autoridade e o que é autoritarismo. Né? De novo, a responsabilidade do papel. Eu tenho feito um trabalho bastante intenso sobre perspectiva da realidade do papel. Então, quando tu tá com ocupando aquele papel, qual é a perspectiva da realidade que tu tem ali? E quais são os comportamentos
e os sentimentos em relação àquele papel. Para, de novo, poder estar trabalhando a autoconsciência, a autorresponsabilidade. Então, é desta forma que eu trabalho a saúde, né? Dentro das organizações. Né? Agora, Jaque, olha só que importante isso que tu disse, né? Porque eu fiquei pensando, para que tu possa fazer isso, tu tem que ser inteiro. Uhum. Porque isso eu vejo até na clínica, quando eu dou supervisão para um colega ou tem algum aluno, e eu falo muito na questão da gente poder se colocar em primeira pessoa, né? Isso não significa se misturar. Então, mesmo um professor, um gestor ou um psicoterapeuta, tu pode ser próximo, afetivo, sem sair do teu papel. Se tu tem claro, então tu pode te aproximar e, em alguma medida, isso que eu tô falando é essa hierarquia. Não é porque eu vou ser próximo que eu vou ser amiguinha do aluno ou do meu paciente, né? Eu costumo brincar, aqui é uma relação profissional, porque senão vai pro boteco e cada um conta um causo. Sim. Não é essa a ideia, né? Sim. É um processo profissional. Mesma coisa o professor em sala de aula. Tu pode olhar, personificar, né? Saber quem é, ser afetivo e não sair do teu lugar. E é um baita exercício, né? Gurias, já fui sinalizada do tempo aqui, mas eu tenho, respeitando, que foi uma provocação que eu fiz, eu vou estender um pouquinho mais, né? Azar fazer, mas é assim, porque as pessoas pediram para ouvir de vocês. Então, a Laura tinha feito essa pergunta do papel das empresas, né? Na verdade, foi a Yasmin que colocou essa questão da assertividade. E a Laura perguntou como que as empresas podem fazer, eu acho que a gente até já contemplou, mas tem uma outra pergunta que é o narcisismo. O narcisismo dentro do ambiente. Como é que ele dá quando tu tem pessoas narcisistas no ambiente de trabalho? E, por óbvio, né, se for o gestor, deve ser mais desafiador ainda. Então, né, se vocês puderem, rapidinho, mas pelo menos para a gente contemplar essa pergunta, porque nós não podemos sair daqui sem vocês darem dicas para as pessoas. Porque eu acho bem importante ter os rituais. E o ritual é a gente poder apresentar, ver a trajetória das pessoas, debater e a gente, no final, as pessoas terem de presente de vocês as dicas. Mas antes das dicas, então, de poder pensar sobre essa questão da relação narcísica. Que é cada vez mais atual e cada vez nós teremos mais por todos esses fatores ligados, inclusive lá ao início, né? Porque essa pessoa que a gente chama de narcisista, né? Que de repente tem uma empáfia, que se acha, como a gente diz aqui, nada mais é do que alguém, normalmente, com uma baixíssima autoestima, né? Tanto que o narcisismo, como patologia, está na ordem das patologias do vazio, da falta. Por isso que eu digo, cada vez teremos mais. E aí, como funciona esse processo? É na ordem do aparecer, né? Então, assim, o pavão, eu preciso aparecer. Um chefe narcisista, eu costumo brincar, né? É aquele que apresenta lá um projeto, alguma coisa, tudo certo, o mérito é dele. Se deu errado, é culpa da equipe. Não vou te deixar falar. Senão passa por esse viés da insegurança, né? De buscar esse reconhecimento sempre do outro, né? E aí, o quanto que o narcisista, ele consegue fazer o movimento de se doar, ele não consegue, né? Então, ele também causa muitos danos, enquanto chefia, ou enquanto colega, ou enquanto um indivíduo da família, né? Porque ele busca que as coisas girem em torno dele, né? E é isso, assim, bom, esse acesso que o SESI faz a essas várias empresas, né, de poder estar acompanhando todos, vocês chegam a transformar isso em pesquisa, em dados, a gente tem acesso a gente está organizando um banco de dados em relação aos atendimentos, ao serviço social também que faz o acompanhamento, né, dos trabalhadores e de grupos, enfim. E a gente está fazendo um banco de dados para poder ter aí algumas informações que são bem valiosas nesse sentido, porque é a nossa realidade, né? Sim. E a gente tem acesso a realidades locais também, porque nós temos unidades em todo o estado, né? Eu acho que esse vocês têm aí um material hoje que pode ajudar muito, né, para que a gente possa, cada um dentro das suas áreas, poderem estar trabalhando. E realmente, quero deixar aqui os parabéns, né, porque
em vários lugares que eu tenho escutado do trabalho que o SESI está fazendo, eu tenho escutado assim, um feedback muito positivo. Do quanto tem sido realmente efetivo, do profissional, do quanto que está sendo rico para que as empresas tenham essa consciência. E não de uma forma alarmista, uma forma muito profissional, então muito legal mesmo. Gurias, para a gente encerrar, então deixa eu entregar o mimo, né? Aqui o mimo para vocês, né? Então eu entrego meu mimo para vocês. Obrigada pelo tempo, obrigada. Eu agradeço. Eu tô aqui, né, com vontade de fazer mais várias perguntas. É uma bolachinha de mel, né? Um biscoitinho de mel com a marca aqui do Mentes que Conectam. E para vocês levarem um mimo afetivo, uma doçura, né? Realmente acho que foi muito gostosa a conversa. Quando eu fui avisada dos 40 minutos, é isso? Parece frase recorrente, né? Frase pronta, mas não é. Eu disse, meu Deus, já. Gurias, o que fica assim? O que vocês poderiam dar de dicas e deixar como mensagem, como um conselho para quem nos escuta? Mas eu acho que dado tudo que a gente conversou, né, da gente poder pensar, vou parafrasear o Winnicott aqui de novo, porque eu acho que é importante, assim, né, ele diz que nós viemos ao mundo completamente dependentes, tendo um ambiente suficientemente bom, longe de ser perfeito, seguimos para uma dependência relativa, para que depois sigamos rumo à independência, o que significa que mesmo que seja saudável, que nós sejamos inteiros, como eu dizia antes, nós precisamos das pessoas, nós somos seres sociáveis. Então, acho que fica essa questão da importância de poder olhar para si, cuidar de si, mas também olhar para o outro e ajudar quando necessário, né? Então, assim, é literalmente compartilhar com as outras pessoas, sair dessa postura narcisista que parece individualista, e muitas vezes mas que não sobrevive só, né? Sim. Eu diria que não existe saúde sem saúde mental, né? E que talvez a gente pudesse começar pelo autoconhecimento, né? Olhar para si, entender um pouquinho mais sobre o que está sentindo, nomear, né? Que emoção é essa? O que desencadeou essa emoção? Né? E também a busca pela informação, né? Eu acho que a informação ela é transformadora. A gente pode buscar conhecimento para tentar fazer diferente, né? E se experimentar. Começando com a gente mesmo, muitas vezes, que pode ser uma respiração mais profunda, pode ser, né, o teu tempinho para ti, mas também fazer esse exercício de olhar para o outro, né? E acho que quando tu estás bem contigo mesmo, tu também está mais disponível para o outro. Maravilha. Ocorre para vocês algum vídeo, algum livro, alguma coisa que vocês daqui a pouco tenha feito bem para vocês? Não, uma saia justa aqui, né? Fazer um ping-pong aqui. Algum vídeo, algum filme, alguma coisa? Peguei de surpresa. Podia ter avisado. Assim, pra gente pensar, não, mas é só porque tem tantos. E não é isso, esses dias eu estava tão mergulhada numa conversa, a pessoa me perguntou o livro, eu estou lendo o livro e na hora não me veio o nome do livro, que era o livro eu só sei que é o livro do Léo Fará, que é um livro bem, bem interessante, assim, né? Esse é um livro que eu acho que vale a pena que as pessoas possam estar lendo, que é O Dia que Não Terminou. É bem bacana, um livro gostoso de ler, bem gostoso mesmo, e que eu acho que faz essa provocação. E eu me lembrei também Em Busca do Sentido, né, que é do Viktor Franklin. Tá? Eu tenho uma dica. Fui colar aqui para lembrar o nome do livro maravilhoso, assim, que faz a gente refletir sobre a vida, que eu acho que é o último livro do Irving Yalom, Uma Questão de Vida e Morte, que ele escreve junto com a esposa, que já está com uma doença terminal, mas assim, a forma de enxergar e avaliar, ela já era bastante idosa, tiveram, né, filhos, adultos já, é muito bonito. Ele é forte, mas é muito bonito para a gente pensar nas coisas da vida, assim, do que a gente estava falando hoje. Sim, eu li dele, apesar de eu falar do Yalom em aula, né, e estudar, trazer muitos conceitos dele de psicologia dos grupos, eu não tinha lido ainda O Dia que Nietzsche Chorou.
Schopenhauer. Eu fiquei assim muito encantada mesmo. Mas Viviane, não te Vou me lembrar agora. não se Tem vários, eu quando a gente peguei, chega na hora, é isso assim, e o que é legal aqui do nosso podcast que é assim, vida, é espontâneo. E eu acho que é isso que vale, né? Mas eu acho que tu traz a tua fala, ela foi muito que é isso, né? Saúde mental é saúde. Então, isso eu acho que, né, é uma baita dica a gente poder ter essa consciência e de pedir ajuda. Gente, a gente tem que encerrar. A conversa tá boa, tô aqui, né, eu sempre fico puxando, é muito difícil para mim botar esse ponto final. Estou me puxando aqui para tentar ser mais assertiva. Pessoal, obrigada pela companhia. Acho que uma grande dica que tem é esse podcast. Né? É as pessoas poderem realmente assistir. Você, né, quem está aqui está nos assistindo, mas poder indicar, compartilhar para as pessoas e poder estar vendo as gurias também. Um pouco tu tá nas redes, Viviane, a tua... Sim, eu estou. Mas é mais pessoal mesmo. Eu aconselho que se busque conhecer um pouquinho do site do SESI, Saúde Mental. Maravilha. E tu tem o teu, né, Sá, tu também tem os teus espaços, teu programa, né? Tenho no Instagram o @Samantha com TH, Satsá, mas se botar Samantha Sá deve aparecer também. Né? Tem canal do YouTube com algumas coisas. Muitas ideias. Então, gente, a gente fica por aqui. Não esquece de olhar lá para o Instituto Colo de Mãe, de ver se tem alguma forma de poder colaborar, porque eles continuam precisando da nossa ajuda. E vocês também apoiarem aqui o podcast Mentes que Conectam. Até a próxima!